Entendendo os sambas com a Beija-Flor de Nilópolis, a atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Bem, a Beija-Flor vai falar sobre o Bembe do Mercado, uma manifestação cultural religiosa afro-brasileira que acontece em Santo Amaro, na Bahia. Celebra a abolição da escravatura e presta uma homenagem aos orixás, especialmente a Oxum e Iemanjá. O termo Bembe, uma corruptela para candomblé, foi chamado candomblé, bembe, e ficou conhecido como esse nome. Significa bater o candomblé, bater o tambor, fazer a manifestação. E ele acontece na rua, a céu aberto, lá no Largo do Mercado, lá em Santo Amaro, na Bahia. Por isso, Bembe do Mercado. Agora, falando do samba, ele começa dizendo: não me peça para calar minha verdade, pois a nossa liberdade não depende de papel. Em Santo Amaro, todo 13 de maio, eu vou parar por aqui e vou explicar essa primeira parte, né? É uma afirmação de identidade e voz afro-brasileira, né? Vou falar minha verdade. Qual é a minha verdade? Ser o candomblé, ter essa religião e ter essas manifestações. Uma crítica também direta à abolição oficial de 88, porque o samba afirma que a verdadeira liberdade foi conquistada pela resistência dos negros, não aquela assinada pela princesa Isabel, como se conta nos livros de história. Contextualizando também enredo, né, com o Bembe do Mercado em Santo Amaro, na Bahia, celebrando essa ancestralidade que acontece no dia 13 de maio, data da abolição. Mas foca na continuidade cultural e espiritual. O Bembe acontece anualmente desde 1989 no mercado de Santo Amaro para celebrar a liberdade sob a perspectiva negra, né? Então a nossa ancestralidade ela é festejada à luz do céu, porque como eu falei no começo, é festejada a céu aberto, acontece na rua. João de Obá, griot sagrado, é uma homenagem ao João de Obá, o babalorixá que fundou o Bembe do Mercado. O griot é um guardião da memória e da história oral de um povo na África Ocidental, atua como um contador de história, também pode atuar como poeta, como músico, como mensageiro. Ele preserva tradições, mitos, genealogias, e tudo isso é uma manifestação oral. Herança viva no mercado, cantando saudamos a nossa fé, as nações do candomblé. Vou começar falando das nações do candomblé. Aqui é como se fossem as vertentes, o Congo, o Efon, o Caboclo, o Quetu, o Jeje, e onde a paz e o respeito ressoam no coro do axé Fum-Fum. Então, o axé Fum-Fum refere-se ao axé branco de Oxalá, simbolizando a paz e a pureza espiritual que regem a celebração. Então, essa parte, herança viva no mercado, cantamos cantando a nossa fé, eu mencionei acima. Então, a gente vai seguir para a parte não tememos ataque algum, a rua ocupamos por direito. É uma afirmação política, é uma resistência, é uma luta, uma mensagem contra a intolerância religiosa com o ato de ocupar a rua, né, a retomada do espaço público do povo negro da religião. Não tememos ataque algum, a rua ocupamos por direito, né? Põe erva para defumar, um ebó para proteger. Rituais de purificação e proteção das religiões de matriz africana, aqui no caso do candomblé, usa ervas para defumar, que é limpar, afastar o mal. E o ebó é uma oferenda ritualística para fortalecer, para conectar a fé. Saraiê Bokunã, Saraiê. Saraiê é uma forma de saudação, de canto, né, nos terreiros de candomblé, um chamado aos orixás, né? Significa como um salve, significa como vida longa, alegria, né, para as divindades. O Bokunã aqui é um termo que parece frequentemente mencionado em cantigas de roda. Acontece na celebração do Bembe, a fala de Bokunã. E a expressão Saraiê Bokunã é utilizada, então, geralmente nessas tradições orais de cantigas de roda, sendo Bokunã o termo iorubá que se traduz como meu ancestral ou minha ancestralidade. Seguimos com nosso povo é da inclusa, arte preta de terreiro, é mistura de cultura, multidão de macumbeiro. Né? O nosso povo na inclusa é encruzilhada, né? O local sagrado para as religiões de matriz africana, sendo o ponto de encontro e circulação de energias. Então, caminhos,
e principalmente a morada de Exu, o orixá que é responsável pela comunicação, movimento e abertura de caminhos. Dizer então que o povo é da encruza é afirmar sua conexão direta com a espiritualidade. E a resistência também, ocupando um espaço que muitas vezes lhe foi negado, que foi marginalizado, estigmatizado. Arte preta de terreiro, esse verso celebra as ricas expressões artísticas que nascem dentro dos terreiros de candomblé, de umbanda. Isso inclui a música, né, o toque do atabaque, os cantos, as cantigas de roda, a dança, o xirê, as coreografias dos orixás, né, as vestimentas, a culinária, a própria organização social dentro do terreiro, que são formas de resistência cultural e preservação da identidade negra. E mistura de cultura é o samba enredo. Vai destacar aqui o sincretismo e a miscigenação cultural que formam a identidade brasileira. Multidão de macumbeiro. Aqui o termo macumbeiro é com orgulho, é um contexto de ressignificação, de felicidade. A escola afirma a sua identidade religiosa se chamando de macumbeiro. Todos nós que praticamos essas religiões somos macumbeiros, somos felizes por ter essa denominação. Não é pejorativo, nós somos macumbeiros sim. A força do povo, né, tem que estar praticando a sua fé abertamente, com muito orgulho e se reconhecendo. Seguimos com: o povo gira no xirê a celebrar, a fé se espalha em cada canto, em cada olhar. Transborda a magia no toque do tambor, as iabás, balaio e amor. Então, o povo gira no xirê a celebrar. O xirê é a dança, né? A dança circular sagrada que acontece no candomblé, nas religiões de matriz africana, onde os fiéis giram ao som dos atabaques em louvor aos orixás. A celebração, o verso mostra alegria, vitalidade, o povo com sua fé, a felicidade de participar desse ritual, dessa festa. A fé se espalha em cada canto, em cada olhar. E a fé é espiritualidade, né? Expressa como a crença e a energia dos terreiros que se manifesta publicamente, visível, sentida por todos, saindo desse espaço do terreiro e abrindo para a céu aberto no bembé. Transborda a magia no toque do tambor, as iabás, balaio e amor. Transborda que indica que essa magia e energia não ficam contidas, sim, elas se espalham entre as pessoas, entre os praticantes, preenche todo o espaço, preenche o terreiro, preenche fora, quando pratica o bembé. Vai fazer a mesma coisa com a Sapucaí, que será o palco dessa história contada, desse enredo, dessa manifestação, e cria toda uma atmosfera ali de festa, espiritualidade, né? E faz tudo se transformar num grande terreiro. Toque do tambor é o atabaque, né? Um instrumento central dos terreiros, fundamental, com eles que se transformam as energias, que se chamam os orixás, e também faz uma alusão à escola de samba, né? Tambor, batucada. E Iabás são orixás femininas, Iemanjá, Oxum, Nanã, Boloaê, etc., que são figuras centrais nas religiões africanas. O balaio aqui refere-se ao cesto de oferendas, cheios de frutas, geralmente os doces, outros itens que são entregues em homenagem aos orixás, pedindo bênção e tudo mais. Magia e amor destaca a beleza e o encanto e o afeto presente nos rituais, elementos que nutrem a comunidade. Seguimos então no próximo verso, que é: Iemanjá, Alodê do mar. O mar é do Oxum, toda a beleza do Ilá. Vamos lá. Iemanjá é a rainha do mar, né, a grande mãe de todos os orixás. Alodê é uma expressão em Urubá que significa a dona, a proprietária, né, referenciando seu domínio sobre as águas abertas do oceano. O verso saúda então a soberania dela e das águas salgadas. É do Oxum toda a beleza do Ilá. Aqui a gente já fala de Oxum, que é o orixá das águas doces, como os rios e as cachoeiras. Do amor também, da beleza, da fertilidade. O verso atribui então ao Oxum toda a beleza e o encanto dessa manifestação sonora e espiritual. Seguimos com reza no corpo, dança na alma, a rosa, a palma, o homolocum. Dona Canoa de todo o recanto, evoca a baixada de todos os santos. Reza no corpo, dança na alma, indica a fé afro-brasileira, que não é só um ritual, uma experiência física, espiritual profunda, intrínseca ao ser. A rosa, a palma, o homolocum. Vamos lá. Elementos de rituais e oferendas. Por exemplo, a rosa simboliza as pétalas, a palma com as folhas. O homolocum é uma oferenda de acaçar
com dendê e outros ingredientes. São símbolos de oferenda e celebração nos terreiros e especialmente para orixás, como Iemanjá e Oxum, então por isso elas foram citadas também ali em cima. É Dona Canoa de todo recanto, é vaca baixada de todos os santos. Dona Canoa homenageia uma figura importante, matriarca do Santo Amaro, da purificação lá na Bahia, lugar onde acontece o Bembé, berço do Bembé, mostrando a presença, a influência, mais uma vez, da ancestralidade feminina em todos os lugares. Evoca a Baixada de Todos os Santos, refere à região do Recôncavo Baiano, onde fica Santo Amaro, conhecida como Baixada Santista. É o epicentro da cultura e resistência negra naquele lugar, invocando espíritos e história, mas a gente também sabe que Baixada está ali fazendo uma alusão também a Beija-Flor de Nilópolis, que fica na Baixada. Atabaque ecoou, liberdade que retumba, isso aqui vai virar macumba. Retumba significa fazer algo alto, fazer algo forte, algo ecoar, algo estrondoso. E a macumba aqui, mais uma vez, é uma união, é uma força espiritual, uma reunião de pessoas com a mesma fé. Então, uma liberdade que explode, que ressoa, que todo mundo vê quando vira macumba e vai virar macumba. E aí a gente chega no deixa girar que a rua virou Bembé. O meu ebé faz valer o seu lugar, Laroie Beija-Flor, alafiar. O Bembé é essencialmente então uma festa de rua, uma rua, avenida, porque aqui também faz uma alusão a Sapucaí, que vai se transformar no mercado de Santo Amaro. É bom lembrar que a Marquês de Sapucaí é uma rua, o sambódromo fica no meio de uma rua. Então, se o Bembé acontece numa rua, também vai acontecer na rua, que é a Marquês de Sapucaí, na avenida onde acontecem os desfiles nas escolas de samba. O meu ebé faz valer o seu lugar, ebé, a comunidade, sociedade religiosa. Laroie é uma saudação a Exu, dono dos caminhos, não se esqueça que estamos falando de rua, de caminhos, da avenida. Alafiar é uma palavra que indica caminho aberto, uma confirmação para se fazer algo. Então, Laroie, Exu, que abriu os caminhos, Beija-Flor, caminhos abertos para você, para fazer esse enredo. Então, esse foi o nosso Entendendo os Sambas com a Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor vai ser a segunda escola da segunda-feira. Obrigado por ter acompanhado. Curta, compartilhe, comenta, diz o que você achou, se você tem uma outra interpretação, se você tem outra visão de algum verso, se você concorda ou não. Vamos fazer um debate respeitoso aqui nos comentários.